Boa noite. Eu sempre gosto de começar com essa introdução, porque além de Star Wars ser uma das sagas mais fantásticas, eu acredito que deva ter muito nerd aqui, né? Então ajuda a quebrar o gelo. Se a minha palestra abrir, a gente vai poder começar. Peraí. É de propósito isso, tá? Tudo planejado. Então, essa introdução resume bem o que eu venho passando ao longo dos 2 últimos anos. A minha história com game design ela começa um pouquinho antes desses 2 anos, né? Acho que desde que eu era garoto, adolescente, eu já interagia com jogos de alguma maneira, seja de videogame, seja jogos de RPG de mesa, né? Não sei se alguém aqui joga RPG de mesa. Alguém joga RPG de mesa? Não? Tem meia dúzia de gente que não tem nem coragem de levantar a mão direita. Tem alguém que joga RPG de mesa aí? Não. Tem 3 lá atrás, ok. Depois a gente marca uma sessão. Então, 2 anos atrás eu estava feliz e contente trabalhando numa agência de design na Barra da Tijuca. Tá? Eu era coordenador de projetos, coordenava equipe, treinava estagiário, lidava com cliente multinacional. É a única mentira aí que eu não estava feliz, né? Falei que estava, mas era mentira. E no final de 2002 a minha mulher engravidou do meu segundo filho. E eu já estava muito infeliz com o meu emprego, e quando minha mulher engravidou, eu cheguei na porta do meu chefe e falei: cara, eu queria que você me demitisse porque a minha mulher está grávida. Aí ele: peraí, tem alguma coisa que não faz muito sentido aí. Sua mulher engravida, tu quer que eu te demita? Eu falei: quero. Mas por quê? Porque eu acredito que dentro dos jogos, dentro do design de jogos, é onde eu vou me achar, é o que realmente faz sentido para a minha vida hoje em dia. Já estava estudando um tempo e, bom, 2 anos depois eu estou aqui, né, falando de design de jogos. Né? Então toma essa, chefe, toma essa, mãe, né? Basicamente isso. Bom, eu vou falar um pouco sobre mim, tá? Entenderam a introdução do Star Wars? Né? Beleza. Eu faço essas... Tá. Então, meu nome é Daniel de Santana Martins. Eu sou designer gráfico formado pela Unesa e com um MBA em design estratégico pela SPM. Ou seja, a minha formação não é design de games, nenhuma. Tá? Eu sou game designer, como eu falo ali, na raça. Né? Não sei se vocês sabem e conhecem a realidade didática de game design do Rio. Assim, a gente não tem muitas faculdades, pelo menos não boas. Eu não considero a maioria delas. Então eu aprendi isso sozinho e continuo aprendendo sozinho, e eu vim trazer hoje para vocês um pouco do que eu aprendi ao longo desse tempo todo, tá? Como eu falei, eu jogo RPG. Tem um RPG que eu gosto muito que é o Fate, do Fred Hicks, da Evil Hat Games. Ele usa uma mecânica muito legal para definir os personagens, né? Jogos de RPG, para quem não sabe, eu estou falando como se todo mundo fosse nerd que joga RPG, né? Não é, ok. Tem pessoas normais aqui. Então, o RPG basicamente a gente interpreta um personagem, tipo num faz de conta ou num teatro de improviso, e junto com os outros amigos a gente conta uma história coletivamente. E existem muitos RPGs sobre muitos gêneros. Um deles é o Fate, que usa essa mecânica de aspectos, tá? Esses aspectos definem esses personagens que os jogadores usam. E eu tentei me mapear como se eu fosse um personagem de RPG, já que eu gosto tanto, eu comecei com game design com RPG de mesa. Eu tentei me mapear da seguinte maneira. Um aspecto meu é que eu sou um estudante inveterado. Sim, eu estudo em qualquer canto, lugar, ou circunstância, ou com tempo e da maneira que eu tiver. Daqueles que faz twister no metrô, com livro, sabe? Porque metrô Rio, vocês sabem como é que funciona, né? Twister, aquele jogo. Então, eu estudo de qualquer jeito, de qualquer maneira, sempre que dá, sobre game design e qualquer área afim, né? Eu sou engenheiro de coisas. Quando eu tinha lá meus 10, 8 anos, eu fiz aquelas redações que a tia do colégio pede para você escrever. O que você vai ser quando crescer? Né? E eu escrevi que eu ia ser um engenheiro de coisas nessa redação. Meus pais acharam que eu tinha problemas mentais. Né? E aí, depois de bastante tempo, hoje com 30 anos, formado em design gráfico e fazendo design de jogos, eu percebo que eu me tornei um engenheiro de coisas. Porque ser designer é você ser um engenheiro de coisas, né?
o designer de jogos ele só canaliza, né? Essa coisa é um jogo, tá? Eu fico muito bem em Jedi Ropes, modéstia à parte, então isso é um aspecto relevante. Eu trabalho muito para comprar jogos, eu não jogo porque eu trabalho muito. Hoje em dia eu tenho uma ludoteca, né, de, sei lá, mais de 100 jogos de tabuleiro, jogos na Steam, que é o demônio encarnado em forma de plataforma digital de jogos, entre outras coisas, e eu não consigo jogar todos eles. Então, cada vez mais eu trabalho, eu ganho mais dinheiro, eu compro mais jogos, eu tenho menos tempo, porque eu trabalho mais. E aí fica um ciclo vicioso, né? E eu sou bem fanfarrão, como vocês já devem ter percebido. Antes de eu falar um pouco da palestra, falar sobre a palestra, eu queria falar sobre um lugar que compra e meio que aposta nessas minhas loucuras ao longo desses 2 anos, que é a Rato Games. A Rato Games é uma empresa de jogos daqui do Rio de Janeiro, tá? A gente tem aí 4, 5 anos de mercado, eu não sei direito, porque eu entrei tem menos de 1. Tá? E eles realmente devem confiar em mim muito para me mandar vir representar a empresa. Mas, beleza, tem louco para tudo. A gente trabalha ali em Botafogo, né? Ali perto do Maitá, e a gente basicamente é uma empresa de soluções digitais, web, tecnologia, app e jogos. Então o braço de jogos, apesar de ter começado junto com a empresa, a gente ainda está engatinhando dentro desse mercado, assim como o próprio mercado nacional de maneira geral, tá? Esses são os meus chefes, eles me obrigam a mostrar a cara deles para vocês, então esses são eles, tá? Bernardo é o dono, meus outros 2 diretores, e essa é a galera que trabalha comigo, tá? Então, assim, a gente realmente vive a coisa e gosta muito do que faz, assim. Pelo menos, eu sempre falo, assim, eu vivencio 28 horas por dia respirando games. Assim. Tem a galera que tá apontando aí que deve conhecer alguém, né? Depois a gente troca as figurinhas aí pra gente, vocês me falaram alguns podres deles, tá? Que é sempre bom ter cartas na manga, né? A gente trabalha, como eu falei, lá em Botafogo. E aí eu vou pular a parte chata que a gente faz, que não me interessa nem um pouco, porque não sou eu que faço e todos são bobos, feios, cara de cocô. Eu vou direto para os jogos, tá? Os nossos jogos, hoje em dia, a gente tem alguns jogos que... Alguns eu acho ok, legais, outros eu acho bem ruins. Não porque não fui eu que fiz, mas porque, como eu falei, a gente é uma empresa nova, então a gente ainda está aprendendo também. Então, eu sou honesto o suficiente para jogar limpo com vocês. Então a gente tem aí o Fat Blade, tá? Que é um Endless Runner em que um vampiro gordinho come cupcakes. Não me pergunte o que o game designer usou para criar esse jogo especificamente. Mas o jogo é maneiro, eu acho. Tem uns concepts e tal. Aí a gente já tem mais de... tá desatualizado aquilo ali, a gente tem uns 80 mil downloads, tá? Mesmo assim o jogo ainda tá caminhando, ele ainda não decolou, tá? É Fat Blade, ou Fat Blade. Os gostam de aportuguesar. Nós temos o segundo time, 2, que a gente já tem um que eu não acho tão maneiro, e tem o 2 que é mais maneiro. Aqui também é um Endless Runnerzinho, bem pra criança. A gente tem essa pegada um pouco mais infantil, lúdica e tal, que eu curto, até porque eu tenho filhos, então faz todo sentido pra mim. A gente tem o Iron Krieger, que não é infantil, lúdica, é de guerra, e não é pra criança. Então, é sempre bom avisar, né? Uma subversão da Segunda Guerra Mundial, tem uma coisa de ficção científica bem maneira. O jogo tá aí a gente sempre faz multiplataforma. Então, Google Play e App Store. Alguns são pagos, a maioria é de graça. Então, quem já quiser ir procurando coisa da Rato Games, pode procurar, tá? E criticar, falar mal, falar bem, é sempre importante. Temos o Night Newton também. Temos mais 2 outros jogos que a gente lançou aí no último mês e meio, tá? Que são os 2 últimos que eu fiz. Aí são meus mesmo. E esses vocês podem meter o pau à vontade, porque é sempre bom crítica pra gente crescer. E a gente também faz Adver Games, esse aí foi um case que eu acredito que tenha sido sucesso, apesar de eu não ter participado do projeto, que foi pra Oi, o Telhado Verde, falando de sustentabilidade, toda aquela vibe que todo mundo já tá cansado de saber, mas que, enfim, o planeta, se a gente não fizer nada, vai pra casa do caramba, então é importante. Bom, voltando ao que eu ia falar sobre vocês, voltando pro egocentrismo, falando de mim. Eu tenho uma pergunta pra vocês. Para se fazer um jogo, se precisa só de uma ideia? Não. Teve algum apressadinho que já falou não. Quem concorda com o apressadinho? Quem acha que não, que é idiotice, é só ter uma ideia e se faz um jogo? Pode levantar.
Isso aí, teve um cara, parabéns. Você é diferente dos outros, mas você está errado, não é só que eu me lembro. Desculpa aí. Bom, o design de jogos, né, tudo começa com a ideia, tá? O jogo, ele é desenvolvido a partir dela. Óbvio, parece idiota falando, mas é isso, tá? O design de jogos, geralmente ele produz aquela documentação contendo, enfim, tudo que é necessário para a equipe que está fazendo um jogo entender qual é o propósito dele, né? Para que ele existe, o que vai mudar, transformar significativamente a vida das pessoas que vão jogá-lo, tá? Então, a gente define, o game designer, né, ele define a jogabilidade, as funções, a história, público-alvo, enfim. O game designer é meio que um gestor de projetos, tá? Mas como Eric Zimmerman, que é um game designer muito proeminente lá dos Estados Unidos, diz, o game designer, citando ele, não é necessariamente um programador, um artista visual ou um gerente de projeto, mas ele interpreta esses papéis em algum momento, tá? Como num jogo de RPG. Tem até uma história engraçada que eu falo. Eu sou de uma família tradicionalmente militar. E aí eu sou designer, com 2 filhos menos de 30 anos, né? Hoje eu tenho 30. E hoje em dia eu sou game designer. Então, a minha família não morre de amores pelas minhas escolhas de vida, né? O que é sempre maneiro, né? Porque eu fui totalmente contra o que eles queriam que eu fizesse. E aí um dia eu estava num churrasco com outros militares, porque famílias militares se relacionam com militares, obviamente. E aí o meu pai foi me apresentar pra galera falando tipo assim, esse aqui é meu filho, Daniel, ele é game designer. E eu fico... E aí tinha alguém que sabia mais ou menos, você faz joguinhos, tipo o título da palestra. Faço joguinhos. Então você programa? Não. Eu sou game designer. Entendi, lógico. Então você é o artista, você desenha, né? Não. Eu sou game designer, cara. Que diabos então você faz? Que nem os game designers direito entendem. O mercado ainda não entendeu direito o que o game designer faz. E muitos game designers, assim como os designers gráficos ou não, também não sabem direito o que design é. Então eu acho que eu entendi mais ou menos. E é o que eu vou trazer hoje pra vocês, tá? E essa é a minha opinião. Antes de eu falar o que é o... Juro que foi de propósito. Antes de eu falar o que é, ou o que o game designer faz, tem uma dica de um outro game designer dos Estados Unidos, que é o John Wick. Ele é um game designer especificamente de jogos de RPG de mesa. Premiado, tem, enfim, vários jogos lançados, Legend of Five Rings, entre outros, premiados. E ele dá uma dica para quem quer começar, né? Alguém aqui da plateia, por acaso, realmente quer ingressar na área de jogos? Pode. 1, 2, pode levantar. A galera lá do fundão que joga RPG e é nerd. Não é nerd. Beleza. Então, isso aqui, quando eu vi, mudou a minha vida, de verdade, tá? Todo mundo fala inglês? Não? Mais ou menos. Okay. Tá, eu vou fazer uma tradução simultânea porca, aí a gente vai se entendendo, tá? Que é o seguinte, isso é um seminário de game design do John Wick. Tá no YouTube, inclusive, não tem legenda, por isso que eu vou fazer a tradução porca, tá? Hi there. Welcome to episode 4. This is called The Touch of Fate. And the reason why it's called that will become evident in a little bit. O que ele está dizendo é o seguinte, esse é o episódio 4 do seminário, chamado Touch of Fate, ou Toque do Destino. Fate, como eu já tinha dito lá na frente, é um jogo de RPG do Fred Hicks da Evil Hat Games, lá dos Estados Unidos. E ele estava com um bloqueio de escritor enquanto ele estava escrevendo um dos últimos RPGs premiados dele, que é o House of the Blooded, e ele jogou um jogo que usava o sistema Fate e que ajudou ele a destravar esse bloqueio de escritor que ele estava. Ele, inclusive, teve que refazer o jogo todo depois que ele jogou esse outro jogo. E aí ele teve uma reflexão, uma epifania, e ele trouxe a dica para quem quer ser game designer. Before we get to that, I'd like to offer you what I think is the most important piece of advice É o to any game designer. conselho mais importante para qualquer um que quer ser game designer de qualquer coisa. Here it is. Aqui está.
Play lots of games. Joguem muitos jogos. I know too many Eu people, conheço muitas too many pessoas, gamers who muitos have 15 gamers bookshelves que of têm their favorite 5 role-playing prateleiras games dos seus jogos de RPG and that's preferidos all they ever e isso é play. tudo que eles jogaram. Sure, they've got Claro, other games, eles but têm they outros play jogos, this game. mas eles It's jogam esse all jogo they ever play. todo o santo dia e isso é tudo que eles jogaram, tá? Ele tá falando especificamente de What do you RPG. think you can do as a A game melhor designer? coisa que você pode fazer como game Listen to me. designer, presta atenção, Listen to me now. presta atenção agora. The most important thing you can do is put away your favorite Pegar os game seus jogos and preferidos e start deixar de lado playing e começar a other jogar ones. outros. Put away all of your vampire Todos os books. seus Put away all livros de of your vampiro, books. jogos de Put away D&D, all of your favorite games. todos os seus jogos preferidos, aí eu incluo Call of Duty, todos esses FPS dos momentos, e, enfim. Go out Vá lá and fora play something e jogue different. algo diferente. If you don't, Se você não fizer you isso, never see the você widest nunca expanse vai of game design entender theory out todas as teorias de game design que existem por aí. there. Sure, you may disagree Claro, você with pode all the stuff discordar that das you're pessoas saying dos before, you may fóruns, disagree with inclusive all the dessas stuff próprias that you're teorias saying, you may think que that all você lê por aí, etc. you know, whatever. Tanto faz, But mas if you don't play se the você games não that jogar os they jogos que esses you won't caras know why jogam, they like them. você não vai saber And por you que know eles what? They may be gostam. right. E talvez They eles may be estejam playing certos. the greatest game that they've ever played. Talvez seja o jogo mais divertido que eles já Be the jogaram. greatest game that E you talvez ever seja o mais played. You'll divertido que never você já know, jogou, mas because you você não keep vai playing the saber. same game over and over again. Porque você fica jogando o mesmo jogo sempre uma vez atrás da outra. Tá? Isso acontece mesmo. Tá? O que nos leva à primeira falácia sobre o profissional de game design. Quem é que gosta muito de videogame? Eu tenho pena da mãe de vocês. Só isso não basta para você ser um profissional de jogos, tá? Se alguém te vendeu essa ideia, esse sonho, essa falácia, é nada mais do que uma falácia, tá? Você precisa gostar de jogos? Óbvio. Você precisa ter paixão em qualquer atividade profissional que você tenha na sua vida, tá? Mas só gostar de jogos e jogar Battlefield 4, 8 horas por dia, League of Legends e Dota, não vai te fazer um game designer. Nem vai te fazer um bom profissional de jogos, ok? Não vai. Principalmente se você só joga Dota, ou se você só joga League of Legends. Até porque quem joga Dota... Não, deixa, não fazer essa piadinha. Então, essa dica do John Wick ela é muito importante e ela me rendeu uma desculpa esfarrapada perfeita para gastar tubos de dinheiro com jogos e montar uma ludoteca de pesquisa que a minha esposa aceita porque é uma ludoteca de pesquisa, ok? Mas sério, se você joga só um tipo de jogo, seja de RPG, D20, D&D, etc, ou só um tipo de videogame, ou se você só joga Candy Crush, eu tenho pena... Não joga isso. Tá? Só. Joga outras coisas, para você entender todas as teorias de game design que tem por aí, como esses caras chegaram nesses jogos e por que eles são divertidos. Tá? Dentro do mercado, a gente tem aí alguns cargos e áreas que é capaz de você atacar. Para você não chegar no churrasco e os caras acharem que você é um programador ou um artista. Tá? Então, basicamente, existem aí essas áreas. Tá? Tem a galera da produção, que é a galera que capta recursos, que vai estar lidando, por exemplo, com um publisher, que vai estar lidando com pessoal também de marketing de alguma maneira, vai captar, como eu falei, recursos, reunir equipe, etc. É o cara que vai gerir o projeto, talvez. Então, essa é a galera da produção, seguida pela galera de arte, que normalmente é o que mais se vê e o que mais se vende junto com a engenharia. Tá? Galera da arte, você tem alguns tipos de profissionais. Cabe aqui uma observação que é o seguinte, uma das coisas que mais me frustrou quando eu comecei a trabalhar com jogos é que eu achava que ia ser fácil, porque, ora, game designer, eu sou designer gráfico, só muda a diferença do que eu estou produzindo, mas a metodologia deve ser a mesma. Mentira, tá? Isso é outra falácia. Você precisa, enquanto profissional de jogos, seja de programação ou principalmente de design, você precisa de uma abordagem holística em cima dos conhecimentos. Então não dá para você só saber design, ou você só saber uma coisa, ok, dá para você ser muito bom nela, mas você precisa saber de outras coisas, a gente vai ver na palestra que outras coisas. Mas o que está em negrito e em itálico é o que eu também faço. E o que está sublinhado em vermelho é o que tá na minha carteira, assinado, tá?
Eu sou diretor de criação, mais coordenador de projeto e game designer. Só que eu também faço concept art, sou level designer nas horas vagas, animador, faço café, essa coisa toda, né? Então assim, você tem que meio que jogar nas 11, até porque o nosso mercado ainda não entendeu direito o que é o game designer. E essa profissão é uma profissão que muitas outras pessoas acham que podem fazer, né? E que normalmente fazem e até fazem muito bem. E eu não tiro o mérito delas, tá? Mas se você quiser ser um game designer, saiba que você vai ter que aprender muitas outras coisas além de só matemática ou só arte ou só whatever o que seja. Vai ter muita coisa que você vai precisar saber. E dentro do mercado você pode basicamente ir para algumas dessas áreas. A área de engenharia, que são os programadores, né? Que é aquela galera esquisita que não lê a documentação e não interage direito socialmente com as pessoas. Ninguém é assim, né? Que programa. Não. Detalhe que é todo mundo de TI, eu estou falando mal de vocês, ok, eu vou ser linchado no final. Design, basicamente, é o que eu faço, tá? Que são todas essas metodologias e processos para você produzir experiências significativas para seres humanos, ok? Tem a galera do Quality Assurance, que é o sonho de consumo de todo moleque de 13 anos, que é você ficar jogando videogame 8, 12 horas por dia e ganhar dinheiro para falar mal dele. Isso é o Quality Assurance, resumidamente, tá? É você ser pago, sei lá, pela EA, pela Microsoft, para testa meu jogo aí. E aí tu me diz o que tá de errado nele, cata bug, fala mal, o que tá ruim, o que tá divertido, não tá, e você ganha, sei lá fora, por exemplo, $3 mil, $5 mil fazer isso. Existe, isso é real. É assustador. E tem a galera do business, que pra mim, na minha opinião, é o que o mercado brasileiro mais carece, tá? Claro, a gente vai procurando, a gente acha bons engenheiros, a gente acha bons artistas, a gente vai achar aí bons designers, tá? Agora, produtores e business, que pra mim é 70% do processo de fazer um jogo, é muito difícil de achar. Então, isso é uma área que a gente chama de greenfield, né? Tem um campo verde aí para você poder fincar a tua bandeira. Então, só a dica aí. Fica aí, hashtag fica a dica. Beleza. Quando a gente fala de jogos, fazer jogo não é só ter a ideia, como a gente viu lá no começo. A gente pode dividir basicamente em 4 etapas. Eu vou entrar numa parte mais técnica, eu juro que não vai ser tão chato, tá? Eu vou tentar sempre fazer alguma zoeira para vocês rirem da minha cara. E o que vai deixar a nossa palestra um pouco mais divertida, porque fazer jogos não é tão divertido quanto as pessoas vendem, tá? E mesmo assim eu amo a coisa, tá? Bom, nós temos a pré-produção, a produção, o teste e a pós-produção, tá? Bem óbvio, bem fácil, basicamente 1, 2, 3, 4 meio, tá? Vou falar rapidamente sobre cada uma delas. A pré-produção é quando a gente gasta ali de 10 a 25% do tempo da produção do jogo. A gente precisa, é nessa parte que a gente define o conceito do jogo, tá? E é nessa parte que se você não fizer direito, vai dar ruim, tá? Por experiência própria, na Rato e em outros projetos que eu já entrei, sempre que a gente apressa as coisas ou fica menos tempo do que deveria, por conta de aflição ou por conta de ejaculação precoce, dá problema, tá? Dá problema. Vou falar de novo, dá problema. Então, perde um tempo fazendo a pré-produção direito, tá? O que é a pré-produção? É você pensar no conceito do teu jogo, definir a missão dele, qual é o propósito dele existir, né? Como ele vai transformar a vida das pessoas, o que ele está acrescentando de significativo, qual é a experiência pretendida, né? Você precisa definir os elementos básicos do gameplay, as mecânicas, né? Fazer uma análise de risco, do tipo, ok, eu quero fazer um match game, daqueles que, um puzzle que você combina 3 sinais iguais, tipo Candy Crush e todos os clones que tem por aí, né? O ataque dos clones. Beleza. Quem é que está nesse mercado de match games que já faz isso muito bem e que eu vou ter que concorrer contra, né? Isso entra na análise de risco, porque não é simplesmente ter ideia e fazer jogo que é maneiro. Você precisa ver quem é que já está aí no mercado e qual é o risco envolvido em produzir aquele tipo de jogo. E fazer um protótipo para ver se é isso mesmo, tá? Tem uma coisa importante aí na declaração de missão, que ela também tem muito a ver com o tal do Elevator Pitch. Que basicamente é o seguinte, se vocês terem uma ideia, no Google Play, o dado que eu tenho, se eu não me engano, diariamente são uploadados, se é que esse verbo existe, 1.500 jogos por dia. Tá? 1.500 jogos por dia. Entre jogos bons, medianos, ruins, medíocres e Flappy Bird.
Tá? Então, como é que o publisher e os caras que trabalham com esse tipo de mercado, eles vão ver ou jogar 1.500 jogos? Eles não vão. Eles vão ler o teu elevator pitch, que é aquela conversa de elevador. Você tem do primeiro ao 10º andar, você tem 5 minutos para me dizer por que teu jogo é tão maneiro, tão divertido e o que tem de diferente e como você passa o que ele representa. Isso é elevator pitch. Eu gosto de falar que é o tweet sobre o teu jogo. Se você conseguir sintetizar o que ele é em 144 caracteres, parabéns. É provável que alguém leia, tá? E junto a um protótipo bem feito, é capaz do seu jogo ser comprado e produzido, tá? No final, se der tempo, a gente abre para pergunta, quem quiser trocar ideia, tá? Só porque o conteúdo é um pouco grande e eu tenho pouco tempo, tá? Então eu vou tentar não correr ou pelo menos ignorar o que dá para ignorar. É na pré-produção que a gente define requisito do jogo, tipo, o que eu vou precisar de arte, o que eu vou precisar de software, o que eu vou precisar de pessoal, e pessoal, como está lá embaixo no planejamento de jogo, é orçamento, né? E cronograma. Então, por exemplo, um programador recém-formado, ou júnior, se não me falha a memória, está tirando aí em torno de R$1.500, né? Então, se eu preciso de 5 programadores para o meu jogo durante 3 meses, faz a matemática, tá? Só de programação. E de arte, eu vou precisar de quantos artistas? Para produzir o quê? Isso tudo precisa estar definido já no começo, antes de você fazer o jogo. Antes de você ter qualquer coisa palpável, tá? Porque isso tem a ver também com análise de risco. Para saber se o cara que está investindo no teu jogo, o teu chefe ou o teu cliente, para poder pagar esse jogo. E não se engane, fazer jogo é caro, tá? Tem uma galera que acha que qualquer 2 contos faz aí um joguinho. Não é assim, tá? Não é tão simples. Ainda mais se você tem uma produção autoral. Quer fazer um clone? Beleza, dá pra você fazer por R$500, né? Um monte de sobrinho faz web design e site e marquinhas, eu adoro esse termo, né? Marquinhas por 200 contos. E tem jogo também feito nessa levada do sobrinho, né? A levada do sobrinho é assim, o cara orça contigo e tu cobra, sei lá, 5 mil pra fazer o jogo. Eu falo assim, não, tudo bem, eu tenho um sobrinho que faz por 10% isso aí, né? É o sobrinho. Então tem muito sobrinho por aí no mercado, né? Enfim. Durante a produção, depois que a gente planejou, organizou, fez a documentação, deixou público para todo mundo ler, tá? O que não vai acontecer, porque as pessoas não leem documentação, você implementa o plano que você planejou, ok? Você comunica a equipe, né? Tendo muito cuidado, que isso acontece pra caramba, principalmente quando você está fazendo jogo para algum cliente externo, que é o tal do feature creep. Que é assim, você planeja um jogo que é sobre um super-herói cheio de testosterona que mata demônios e tem vísceras e violência gratuita. Aí o teu cliente tem uma filha de 5 anos e ele fala assim, minha filha gosta de unicórnios, coloque unicórnios no jogo. E você fala assim, ora, não faz sentido, não interessa, coloca. E aí todo o teu planejamento vira um Frankenstein por conta desse feature creep, tá? Que é exatamente essa inserção de coisas que não foram planejadas, que envolvem mais tempo, consequentemente mais dinheiro e consequentemente mais estresse, cabelos brancos e suicídio, ok? Isso acontece, tá? Mais do que vocês imaginam. Você continua sempre avaliando os riscos de produzir, inclusive desses feature creeps. Isso acontece quando o jogo não é bem planejado. Eu estou falando isso com propriedade de causa porque eu já fiz caquinha em planejamento de jogos e já fiz coisa errada e teve que inserir coisa e demorou tempo e não é maneiro. Não recomendo mesmo. Então, quanto melhor e mais tempo você perder na pré-produção, menos chance de dar ruim, como eu já falei, ok? E gerenciando sempre esses processos. Como? Rastreando o progresso com metodologia de gestão de projeto. Por exemplo, o Scrum, né, que eu gosto bastante, é o que a gente usa lá na RAP, ou tenta usar, tá? Scrum é a menina dos olhos da galera da tecnologia. Google usa, Microsoft usa, ou algo parecido com o Scrum, tá? Quem não conhece, estude, é vida, é mais, é amor, tá? É muito maneiro, recomendo muito. É uma metodologia de gestão de projetos ágeis. Então, para jogo, quando você não tem muita certeza de quanto tempo você vai levar, mas você precisa de um resultado mais quantificável, o Scrum é fundamental para você rastrear esse progresso aí e acompanhar, beleza? E a gente conclui as tarefas definindo critérios de saída, que é tipo assim, ok,
depois de uma semana, o que eu vou ter, programador? Ok, eu vou te dar um build com todo o core mechanic do jogo para você testar. Artista, o que eu vou ter? Eu vou ter todos os concepts finalizados. Diretor de arte, o que eu vou fazer? Eu vou ter a pesquisa sobre um rascunho da interface. E aí você vai definir o que vai ser entregue de acordo com o teu cronograma, né? Isso são os nossos critérios de saída. Beleza. Feito o primeiro protótipo, feito o primeiro jogo jogável, o primeiro build, aí a gente vai para a fase de teste, em que a gente vê aí se esse plano deu certo, a gente valida o plano de implementação do jogo, tá? A gente cria também um plano de teste. O que a gente vai testar, o que a gente vai procurar, como a gente vai comunicar esses erros, esses bugs, como a gente vai alterar isso e passar para a equipe de produção, né? A gente precisa catar esses bugs para depois, logo em seguida, e essa parte de teste, ela também é muito subestimada, geralmente, tá? Tipo, joga aí um dia, tá bom. Não, perde um tempo fazendo teste também, porque é importante, tá? E de preferência com o teu público-alvo, que é para quem você está produzindo esse jogo, ok? Beleza, você libera o código, ou seja, os programadores fazem a magia deles lá, porque eu não sei, não manjo muito de programação, fazem a magia, encerram o código, fecham um pacotinho para a coisa poder subir para o Google Play, para a App Store, ou para um publisher, ou para quem for produzir esse jogo de alguma maneira. E aí a gente fecha com um plano de arquivamento, né? E de preferência produz um post-mortem, que é esse aprendizado por meio da experiência, ou seja, o que deu certo, o que deu errado, o que podia ter sido melhor, o que não foi maneiro, o que me deu vontade de matar o programador. Enfim, você anota essas coisas e transforma isso numa documentação para poder servir de exemplo, né, para os próximos jogos e você não errar nas mesmas coisas, tá? Existem modelos de post-mortem e tal, que é uma coisa que eu ainda estou tentando implementar lá na Rato. Eu ainda não tive tempo, tá? Porque é complicado mesmo. E aqui também cabe uma observação que entraria a parte de pós-produção de, por exemplo, comunicação e marketing. Mas como é uma área que eu confesso que eu não domino, eu não sou prepotente de falar sobre uma coisa que eu não domino. Então, mas fica aí a dica que é uma área importante, como eu falei, é 70% do jogo, cara. Fazer o jogo é muito mais simples do que fazer o marketing do jogo, tá? Porque não adianta nada você ter o jogo mais maneiro do mundo se só a tua avó vai jogar, né? Todo mundo precisa conhecer o teu jogo. E isso, o marketing, cara, é toda uma ciência, toda uma metodologias e pactos com o demônio para você fazer a coisa funcionar, tá? Que é mais ou menos assim mesmo. A gente produz, enquanto game designer, ou programador também, esse GDD, o famigerado e maldito GDD, tá? Game Design Document. Scott Rogers, que é um game designer muito bom, que eu gosto muito, trouxe até o livro dele aí para bibliografia, para quem quer começar na área, né? Ele oferece 3 modelos, 3 tipos de documentação para você começar a se familiarizar com esse tipo de processo, que é importante para algumas pessoas. Já tem uma área aí do mercado gringo, por exemplo, que abomina game design document, porque ninguém lê, como eu falei. Ninguém lê mesmo, cara. Isso não é choro, isso rola. É choro também, mas as pessoas não leem porque geralmente é chato você ler um planejamento de algo que não está concreto, sabe? Então, a gente tem um GDD de uma página, que é um Game Proposal, que é exatamente para todo mundo que está envolvido no projeto saber o que precisa fazer, sobre o que se trata o jogo, qual é a proposta e por aí vai. Tem um GDD de 10 páginas e tem uma ferramenta para fazer um GDD de 10 páginas bem maneiro, que é o Game Design Canvas, que tu acha aí no Google, digitando Game Design Canvas, obviamente. Eu peguei essa metodologia e eu transformei, misturei com essa coisa do GDD de 10 páginas, eu fiz um template que eu acredito ser bem legal e menos maçante de ler. Quem quiser depois no final da palestra mandar e-mail pedindo, pô cara, me manda aí o teu modelo de documento, só pedir que eu mando de boa, compartilho no Google Docs, tá? Eu acho que compartilhar conhecimento é sempre positivo. E tem também o famigerado GDD completo, que é aqueles calhamaços de 300 páginas, que às vezes é subdividido em documentação técnica só para a galera que programa e o Art Bible só para a galera da arte, por exemplo, né? Existem para os grandes jogos, para os jogos chamados AAA, né, do mercado gringo e tal, eles costumam ter uma documentação bem grande. E como eu já disse, cabe sempre reforçar, ninguém lê, então não se engane. Você vai escrever às vezes semanas para nada. Beleza. Eu tenho mais uma pergunta para vocês, já que vocês são uma plateia tão participativa.
Segundo o Jess Shell, que é um outro game designer que eu acho muito fundamental e a obra dele me ajudou muito quando eu estava começando, ele lista quais são as habilidades que o game designer precisa ter. E basicamente são essas aí. Aí eu tenho a pergunta. Dessas aí, qual é a habilidade mais importante para um game designer? Vamos falar. Vai lá, quem dá mais? Fala aí, pode falar. Oi? Brainstorm. Tá, faz sentido. É a capacidade de você reunir ideias para o projeto. Ok, beleza. Alguém fala outra? Comunicação. Importante, né? Você vai escrever um documento. Ou seja, você está se comunicando com os outros seres humanos. Comunicação é importante. Alguém acha que não é nenhuma das duas? Não? Negócios, né? Estou falando 70% do marketing, ninguém prestou atenção. Você falou muito bem, só está errado. Beleza. Alguém dá mais? Falar em público, né? Tipo, aqui, né? É importante. Mas não, porque você vai estar falando pro... Quando o cara baixar teu jogo, você vai chegar do lado dele, então, deixa eu explicar o design do jogo, meu amigo. Né? Você não vai fazer isso. Né? Você não vai ter essa intimidade de sentar no colo do cara. Desculpa, eu não sou no homem, tá? Mas, alguma? Não? Oi? Psicologia, né? Vamos dominar a mente dos nossos jogadores. Tá, deixa eu revelar logo, senão a gente fica aqui a noite toda. A habilidade mais importante de game design é ouvir, que não estava lá na lista. Ha! Pegadinha do malandro, tá? Ouvir é a habilidade mais importante e a mais negligenciada pela equipe de produção e principalmente pelo game designer, tá? Então, se você não sabe ouvir as pessoas, cara, sei lá, vai dirigir ônibus, vai produzir coxinhas, qualquer coisa. 10 minutos? Eu só tenho 10 minutos? Sério? 8 horas. Tá bom. Tá. Vou condensar 40 minutos de palestra em 10 minutos. Vamos lá. Eu vou falar sobre os 5 tipos de ouvir, que isso realmente é importante, tá? O primeiro tipo de ouvir é você precisa ouvir a tua equipe. Porque são as pessoas que estão produzindo o jogo contigo, né? Esses dias, no mês passado, a gente começou o desenvolvimento de um jogo que a gente pretende lançar agora em dezembro, pela Rato. E aí eu planejei, escrevi documentação, teve feature creep pra caramba, tirei coisa, entrou coisa, voltou, pá. Aí o programador fez o protótipo, ele olhou, jogou e falou pra mim, Daniel, o jogo tá uma merda. É mesmo? O que tá exatamente ruim? Aí ele começou a listar. E teve muita coisa que ele tinha razão. E aí eu, beleza, ok, como é que a gente pode melhorar isso juntos, né? E eu ouvindo ele, a gente resolveu os problemas, né? E novamente, você tem que aprender a ouvir a tua equipe. Precisa ouvir a tua audiência, que é quem? As pessoas que vão jogar o teu jogo, né? Se é uma criança de 8 anos que fala, papai, eu quero jogar com o Batman, então você vai lá e bota o Batman no jogo, né? Porque é o teu público. Se são crianças de 8 anos, sei lá, de um público específico, eles estão te dizendo que eles querem uma determinada coisa, tem uma demanda, tem uma necessidade, ouve o que eles estão dizendo. E nem sempre eles vão te dizer. Então você precisa entender, olhando para eles, né, com uma abordagem meio investigativa, o que esses caras estão dizendo sem dizer. Isso é ouvir, tá? Você precisa ouvir o teu jogo, que é aquilo que eu falei. Se você tem um jogo sobre um cara que é movido a testosterona e vísceras voando e explosões, não coloque unicórnio soltando pum de arco-íris. Porque o teu jogo vai te dizer, seu maluco, não coloca unicórnios, não faz sentido. Ok? É o teu jogo te dizendo isso. Algo vai parecer fora do lugar, né? Então, ouvir o cliente também é muito importante, que é o teu chefe. O teu chefe vai falar, cara, coloca unicórnios que soltam arco-íris pelo traseiro. Ele está pagando o jogo. Você tenta argumentar, mas se no fim das contas não der, e toda a argumentação dele fizer sentido, você vai lá e coloca o maldito unicórnio. Okay? Porque ele é teu cliente, você precisa ouvir. Mesmo que você não concorde, tá? E é sempre complicado, o elemento humano sempre traz um mix de emoções. E o ego, que é o que eu chamo de síndrome de Beyoncé, ou de diva, né? Game designer e artista, de maneira geral, é diva. Como funciona uma diva, né? Ela não ouve a opinião de ninguém. Ela se acha acima de todas as pessoas, de todos os seres humanos. Eu sei porque eu sou um pouco diva. Eu só não sou tão bonito quanto a Beyoncé. E eu nem rebolo tão bem.
Mas, não, casado, gente, pelo amor de Deus. Não homo. Mas assim, o que eu tô querendo dizer é que assim, o ego do artista, ele é tão forte que ele vai impedir você de ouvir críticas de coisas ruins do seu jogo que estejam na sua frente. Só que você não vai conseguir ouvir porque o teu ego vai te dizer que você é o cara mais incrível do mundo e que o teu jogo é a melhor coisa que já pisou, foi produzida na Terra, tá? Então se você não aprender a dominar o teu ego, cara, assim, novamente, vai vender pipoca, vai fazer qualquer outra coisa e não vai fazer jogos, tá? Não que vendedor de pipoca não tenha o ego e não seja importante, mas para você trabalhar com jogo, você precisa pensar coletivamente. Então se você não sabe ouvir as pessoas e saber quando você está errado, porque o teu ego não deixa, cara, não vai fazer jogos. É a melhor dica que eu posso te dar, tá? O objetivo do game designer, basicamente, não é fazer jogos, e sim projetar experiências, ok? Então, quando o cara do God of War estava lá escrevendo o God of War, ele queria que você se sentisse como um guerreiro espartano que sente ódio dos deuses e quer se vingar. Então, todas as decisões estéticas, de mecânica, de narrativa, provém esse tipo de experiência, tá? Para quando você jogar, você se sentir na pele do Kratos, né? Assim como o cara que projetou o Candy Crush queria que você se sentisse um cara que mexesse no universo de jogos digitais, de doces digitais. Tem alguma experiência ali, mas as decisões fazem sentido para essa experiência, qualquer que ela seja, ok? Então, o jogo não é a experiência, ele é um meio para essa experiência. Então, as suas decisões de design têm que fazer sentido nesse contexto. Shell nos dá, para a gente alcançar essas experiências, 3 abordagens práticas. O cara que falou da psicologia, tá certo. A gente precisa entender os mecanismos que controlam a mente para saber que tipo de experiência e que tipo de elementos vão fazer sentido para a gente alcançar e tocar aquele cara, né? Para fazer ele se sentir o espartano cheio de ódio no coração, tá? A antropologia para eu entender para quem que eu estou produzindo. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um jogo para a prefeitura de Campo Grande, tem características daqui, né, que fazem todo sentido para cá e que talvez não faça sentido para o Irajá, o lugar horrível que eu moro, ok? Como para Curitiba, porque eu fui já mês passado e lá as pessoas têm um dialeto diferente, tem toda uma maneira de se comunicar. Eu estava indo para Curitiba, eu falei no Facebook lá no grupo de desenvolvedores, pô galera de Curitiba, estou indo para aí, não sei o que, pô, vamos falar sobre game design. Aí um maluco virou e falou para mim, ô Piá, Curitiba com O é o time, Curitiba com U é que é o lugar. Aí eu fiquei lendo aquilo, Piá. Diabos é um Piá. Será que ele me xingou? Piá é sinônimo de idiota? Eu não sei. E eu tipo, desculpa, obrigado pelo Piá? Interrogação, né? E eu cheguei lá e descobri que Piá é tipo garoto, é o nosso moleque aqui, né? Assim como o estojo deles é penal e assim como a avenida deles é a rápida. Okay? E a salsicha de cachorro-quente é a Vina. De alguma maneira isso faz sentido para eles, né? E a questão climática, por exemplo, lá o tempo deles é muito louco, né? Eles começam um dia frio, fica sol, à tarde chove e à noite fica fresco. Isso são quase todos os dias. Isso é uma característica que os curitibanos gostam, essa esquizofrenia temporal. Beleza. Então, se isso é tão significativo, se eu estou fazendo um jogo, por exemplo, sobre Curitiba, cara, talvez eu tenha que usar isso como um elemento narrativo, porque vai tocar na experiência que eu quero que os caras tenham, ok? E, finalmente, o design, que é pautado nessas duas coisas, para a gente poder produzir através dessas regras práticas, né, que são idealizadas tanto na psicologia quanto na antropologia. Design é um comportamento e não um departamento, ok? Como eu tenho 5 minutos, deixa eu ver o que é divertido aqui, ok? Para a gente mais ou menos fechar. Os jogos, segundo Shell, têm algumas qualidades que fazem com que eles sejam categorizados como jogos, ok? Então, são 10 basicamente. Os mais caxias vão dizer que se não tiver uma delas, não é um jogo. Eu tenho minhas dúvidas, minhas ressalvas, mas basicamente, para um jogo ser um jogo, ele precisa ser jogado voluntariamente. O que nos leva aos Jogos Mortais, o pior título de um filme de Hollywood. Porque os caras não estão lá porque eles querem serem jogados numa piscina de seringas sujas, né?
Ninguém está ali voluntariamente. Então não são jogos mortais. É apenas um psicopata brincando com eles. Ok? Jogos todos têm objetivos. God of War, eu tenho que matar os deuses do Olimpo. É o objetivo. Para isso, eu tenho alguns conflitos, que são o quê? Os inimigos que eu enfrento, os desafios, que é lá o nosso tópico 7, que eu enfrento, as regras que norteiam como eu alcanço esse objetivo. Ou seja, eu quero me vingar dos deuses do Olimpo, eviscerando e decapitando todos eles. Ok, então eu tenho mecânicas para isso, ok? Para alcançar esse objetivo. Todos os jogos têm uma condição de vitória e derrota, salvo algumas exceções, por exemplo, um jogo de RPG, que não necessariamente tem um fim quando eu venço. Né? Uma campanha eu fico jogando por anos. Né? Os jogos são interativos, eles pressupõem uma interatividade dos jogadores, né? Que é o nosso tópico 9. Ao mesmo tempo, eles têm uma coisa interessante, que são os valores internos próprios, os chamados valores endógenos. Que é o seguinte, se eu estou jogando banco imobiliário e eu tenho, sei lá, 5 notinhas verdes com 100 escrito, dentro do banco imobiliário eu sou um cara muito rico. Mas se eu pego essas mesmas 5 notinhas e tento comprar bala na esquina, a mulher vai falar que eu sou um idiota. Porque esse dinheiro é um valor endógeno do banco imobiliário. Só faz sentido lá dentro. Lá dentro eu sou rico, fora eu sou só um maluco. Então, os jogos fazem isso. Galera do RPG, a dica que eu dou é: não cheguem na sua casa, principalmente se a sua mãe for religiosa, e falem coisas do tipo: poxa, quando nós impedimos aquele ritual satânico foi da hora. Faz todo sentido dentro do RPG. Quando nós matamos aquele demônio e bebemos o sangue das virgens, não faça isso, tá? Pelo menos não com pessoas que não compartilham desses valores endógenos, tá? E são sistemas fechados formais, que significa que as regras são conhecidas e acordadas por todos, tá? Deixa eu só ver aqui. Não vou falar disso, que era super legal, mas não dá tempo. Ok, deixa eu ir direto para a bibliografia. Tá, umas conclusões antes da bibliografia é o seguinte. A gente tem no mercado uma carência de coisas diferentes, tá? Não ache que indo para o mercado de jogos você vai fazer um novo God of War. Você não vai. Pelo menos não nos primeiros 3 meses, 1 ano, 2 anos, tá? Em algum momento talvez você faça, talvez esse seja o seu objetivo. Mas não é um ponto agora. A questão é, faça diferente. Se você, principalmente se você não tem vínculo empregatício, se você projeta jogos programando de cueca no quarto na casa da sua mãe, cara, pensa fora da caixa. A melhor coisa que você pode fazer, e você pode até conseguir algum reconhecimento fazendo diferente, não tentando copiar os jogos que você gosta. Que é ok no começo, mas se você tem essa liberdade, use-a, tá? É importante você abordar sempre o jogo que você está construindo de vários ângulos. Por exemplo, se eu estou, como eu falei, produzindo um jogo para a prefeitura de Curitiba de Campo Grande, eu tenho que entender como um campo grandense, se é que essa palavra existe, pensa. Então eu venho pra cá, eu marco um tempo aqui, eu como nos restaurantes daqui, eu vejo como a galera anda, se veste, eu abordo de vários lados esse problema desse meu projeto. Eu também tenho que ser coerente, né? Nada de unicórnios em jogos violentos, né? A não ser que isso faça sentido. E misturando todas as teorias de game design que tem por aí, tem muita gente, tá? Eu ia trazer uma, mas como eu falei, infelizmente a gente não vai ter tempo, mas quem quiser trocar uma ideia depois, eu troco. Pra quem quer começar, livrinhos, tá? Rules of Play, publicado aqui pela Blutcher, bem legal, considerado uma das bíblias, assim, do game design, e tem uma abordagem bem técnica, bem pedagógica, bem didática também, só que é complicadinho de ler, tá? Então, mas mesmo assim vale a pena. Esse livro, que foi o meu primeiro livro de game design, ele é fantástico para se entender jogos de uma maneira geral, tá? Que é o do Shell, como eu falei. Tem o do Scott Rogers, que é maneiro para jogo de videogame, especificamente, tá? Recomendo, apesar de ser um talaco de 500 páginas. Para a galera que quer produzir jogos e não necessariamente ser game designer ou artista ou programador, tem esse aí que vai te falar sobre gestão de projeto, como é que se lida com publisher, como é que você organiza cronograma, orçamento, essa parte mais burocrática e chata. Tem esse livro do Schusterman, que tem até um frameworkzinho, que é o Lua, que, enfim, para os programadores deve fazer algum sentido, para mim não faz sentido nenhum, mas que tem algumas metodologias e processos interessantes de design, tá? Tem esses sites que eu costumo pegar informações,
ler teorias e trocar ideia com pessoas, tá? Recomendo. E, bom, basicamente era isso, ok? Obrigado aí pela atenção de vocês.